Tia Rosa aqui de novo, tudo bem com vocês? Vamos cantar, vamos ouvir uma história. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu hoje quero dar um alô especial antes da gente cantar para duas meninas que acompanham o nosso canal. É a Ana Cícera e a Letícia, lá de Caxias, no Maranhão. Elas ouvem o nosso canal todos os domingos. Um beijo especial para vocês, meninas. E eu também quero mandar um outro alô especial para a Dalila, que acompanha a gente lá em Barão de Grajaú, também no Maranhão. Beijo para você, Dalila. E agora vamos cantar? Nós vamos cantar hoje uma música que fala que nós queremos servir a Jesus. Você serve a Jesus? Você é leal a Ele? Vamos cantar com a Tia Rose. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal. Contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal. Contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Muito bem, crianças. Essa música, crianças, fala que nós queremos servir a Jesus. Como que a gente serve a Jesus, Tia Rose? Quando nós fazemos o que é certo, quando nós falamos dele para outras pessoas que ainda não o conhecem, quando nós louvamos a ele. Todas essas são maneiras de servir a Jesus. Na nossa história de hoje, que eu vou contar agora para vocês, a Bíblia fala sobre uma pessoa que também serviu a Deus. Vocês querem descobrir quem é essa pessoa? Então continua aí comigo que eu vou contar para vocês. Na nossa história de hoje, que está aonde? Isso, muito bem, na Bíblia, a palavra de Deus. Todas as histórias que nós contamos aqui no canal, se você é novo por aqui, estão aqui na Bíblia, que são verdadeiras. Os nossos amiguinhos que já acompanham o nosso canal já sabem disso, não é, crianças? Que todas as histórias que nós contamos estão aqui na Bíblia e que todas elas são verdadeiras, isso mesmo. Então, essa história de hoje, que está na Bíblia, fala sobre um homem que era muito importante. Esse homem, ele era capitão de um exército. Isso, ele era um herói de guerra. Ele era muito importante, já tinha vencido muitas guerras para o rei de um país chamado Síria. Mas a Bíblia conta que esse homem, esse capitão do exército, que o seu nome era Naamã, ele ficou doente. Crianças, vocês estão vendo essas feridas pelo corpo de Naamã? Era resultado de uma doença muito séria, chamada lepra. E essa doença, crianças, não tinha cura. Nossa, aquele comandante tão importante e tão respeitado, de repente se viu doente com uma doença que não tinha cura, que médico nenhum sabia o que fazer. E assim, crianças, como hoje, no coronavírus, as pessoas também ainda não conhecem a cura para essa doença, não é mesmo? E o que acontece com as pessoas que estão com coronavírus? Elas têm que ficar isoladas das outras, não é? Separadas. Tudo tem que ser separado, não pode ter o contato porque é uma doença contagiosa. Quer dizer que passa de uma pessoa para outra. Pois a doença do comandante Naamã também era assim. Ela era muito contagiosa. Então Naamã teve que ficar longe, afastado da sua família. Que coisa triste, não é, crianças? Muito triste você ter que ficar longe das pessoas que você ama, não é mesmo? Tem muita gente que nesse momento, aqui no nosso país e em outros lugares do mundo, estão passando por isso. Nós precisamos lembrar dessas pessoas, ter compaixão delas e orar por elas, porque é uma situação bem difícil. Naamã com certeza ficou triste.
e preocupado. O que ele iria fazer? Um homem que sempre resolveu os seus problemas, que sempre lutou pelo seu país, agora não sabia o que fazer com a sua vida. Mas sabem, crianças, a história não termina aí. A Bíblia fala que havia uma meninazinha que estava trabalhando na casa daquele comandante importante. A Bíblia não fala o nome dela, crianças, mas fala que ela foi trazida lá do país de Israel, o país onde morava o povo de Deus, os israelitas. E ela foi trazida de lá para trabalhar como escrava numa dessas guerras que a Síria venceu contra Israel. Eles trouxeram essa menina para trabalhar como escrava para a mulher do capitão Naamã. E ela com certeza percebeu que aquela mulher andava triste e preocupada por causa do seu marido. Mas sabe, crianças, o que aquela menina fez? Aquela menina que sabia quem Deus era e o que Deus podia fazer, crianças, ela serviu a Deus ali na Síria. Sabe o que ela fez? Ela foi até a sua patroa, a sua senhora, e ela disse para ela: oh, como eu queria que o meu senhor, o comandante Naamã, conhecesse o profeta Eliseu que mora lá em Israel. Ele é um homem de Deus e ele com certeza saberia o que fazer para que Naamã fosse curado. Oh, aquela mulher ficou admirada com as palavras daquela menina e com a sua coragem. Sabe por quê, crianças? Porque não é qualquer pessoa que tenha a coragem que aquela menininha teve. Além de ser apenas uma criança no meio de um tanto de adultos, que muitas pessoas pensam que as crianças não entendem muitas coisas, que as crianças não sabem o que elas falam muitas vezes, ela ainda era uma escrava. E um escravo não deve se meter nos assuntos dos seus patrões, não é mesmo? Mas aquela menina, ela foi corajosa e ela falou sobre o seu Deus para os seus patrões. Sabe por quê? Porque ela sabia, crianças, que o nosso Deus, que é o Deus dela também, é o Criador de todas as coisas, que Ele tem todo o poder sobre tudo, que nada é impossível para Ele. E ela sabia que se Deus quisesse, Ele poderia curar Naamã. Ele era o único que poderia fazer isso, porque Ele é um Deus de verdade e tem todo o poder. Por isso ela não teve medo de falar. Ela foi corajosa e ela falou para a sua patroa que eles deveriam procurar encontrar com o profeta Eliseu. Sabe o que aconteceu, crianças? Aquela mulher foi até então o seu marido e ela foi dizer para ele que o que aquela menina tinha dito. Crianças, Naamã então decidiu fazer essa longa viagem da Síria até Israel e procurar então o profeta Eliseu. Quando ele chegou lá em Israel, que ele queria falar com o profeta Eliseu mandou uma mensagem pelo seu servo e ele disse que Naamã deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que era um rio ali da sua cidade. Mas aquele comandante que era tão importante e que era tão respeitado ficou chateado, crianças. Sabe por quê? Eu, um comandante do exército da Síria, e esse profeta nem sai para falar comigo, manda um recado por um servo. E outra coisa que deixou ele chateado, sabe o que foi? Tem tantos rios na minha cidade de Damasco, limpos e de águas puras, e eu vou tomar banho nessa água barrenta do rio Jordão? Ele não queria fazer isso, crianças, ele queria ir embora. Na verdade, Naamã não conhecia o poder do nosso Deus. Por isso Naamã estava daquele jeito. Mas sabe, crianças, os seus servos aconselharam ele a mergulhar no rio. Eles disseram: Senhor, mas se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para o Senhor fazer, o Senhor não faria? É tão fácil, mergulhe, não custa nada, nós já estamos aqui. Então, crianças, Naamã fez isso. Naamã entrou no rio Jordão uma vez. E aí, o que será que aconteceu? Naamã saiu? Ainda está doente. Mas quantas vezes o profeta disse que ele deveria mergulhar? Isso, 7. Continua mergulhando, Naamã. Vamos lá, contem comigo.
2 vezes. Vamos lá? 3. Mais uma. 4. 5. 6. Ainda doente. 7. O que será que aconteceu, crianças? Na 7ª vez que Naamã mergulhou, quando ele saiu da água, a Bíblia diz que a sua pele estava curada e estava limpa como a pele de um bebê. Crianças, Naamã, naquela hora, ele creu em Deus e ele voltou até o profeta Eliseu e ele foi dizer para ele que ele agora sabia que não existia nenhum outro Deus em nenhum outro lugar do mundo verdadeiro como havia em Israel, crianças. Crianças, Naamã creu em Deus e Naamã foi curado porque aquela menininha teve coragem de falar sobre Deus. Ela serviu a Deus lá distante onde ela estava como uma escrava. Ela não deixou de falar de Deus e por isso aquele comandante, além de ter sido curado, ele também entregou a sua vida para servir a Deus. Eu vou ler para vocês na Bíblia, crianças, o que ele diz para nós aprendermos esse versículo, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, no versículo 15. Ele disse o seguinte para o profeta Eliseu: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Vamos repetir comigo? Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. 2 Reis 5:15. Guardem esse versículo na memória de vocês, crianças. Naamã então creu e a partir daquele dia ele decidiu que só iria adorar ao Deus de Israel, o Deus que é verdadeiro, que é único, que é o Criador de todas as coisas e que tem o poder também sobre as doenças. Ele pode curar. Crianças, assim como Deus curou Naamã completamente daquela sua doença da pele, uma doença séria, cheia de feridas, Deus também tem o poder para curar todas as pessoas que estão com coronavírus. Você crê nisso? Eu creio. Por isso, nós devemos orar para que Deus ajude essas pessoas, crianças. Eu quero orar com você agora por isso. Mas também eu quero orar com as crianças que ainda não creem em Jesus, como Naamã creu naquele dia e também como a menininha da nossa história, que além de crer em Deus, ela foi corajosa e falou sobre ele. Você ainda não crê em Jesus? Você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração? Você quer fazer isso hoje? Então eu vou orar aqui por você. Você ora aí na sua casa comigo, pedindo Jesus para entrar no seu coração e lhe dar essa certeza de que um dia você vai poder estar com ele no céu e lhe dar a mesma coragem que ele deu para aquela menininha, que nós nem sabemos o nome dela, não está na Bíblia, mas nós sabemos da sua história e que ela foi muito corajosa. E por causa da sua coragem, aquele comandante também creu em Deus. Então eu quero orar com você. Se você quer ser como aquela menininha que serviu a Deus, se você também quer servir, ora comigo. Fecha os seus olhos e ora com a tia Rose, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque o Senhor deu o seu único filho para morrer no meu lugar na cruz. Me perdoa os meus pecados. E Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Eu quero te servir como aquela menininha te serviu. Eu quero ser corajoso e corajosa como ela foi. Eu quero falar do Senhor, do teu poder para outras pessoas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, criança, Jesus está no seu coração agora e você pode servi-lo orando, falando com Deus, cantando para Ele
e falando como aquela menininha para outras pessoas sobre o poder de Deus e o amor dele, certo? Vamos continuar, crianças, orando em nossas casas também para que Deus ajude os médicos, os cientistas a encontrar a cura para essa doença e também por todas as pessoas que estão doentes, para que Deus as cure. Tá certo? Tá combinado? Então é isso, crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês!